estava esperando a Carolina Potiguara, que está na mesa, e teve um problema aí no deslocamento por causa da chuva, engarrafamento. A gente sabe como funciona a cidade aqui do Rio de Janeiro com chuva, né? Mas a gente vai compondo a mesa, começando, e depois, quando a Carolina chegar, a Carolina se une a nós. O nome da mesa é Identidade e Memória, Diáspora e Religiões no Brasil. Eu gostaria de chamar para compor a mesa professor doutor Renato Barreto. O Renato é mestre e doutor em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em educação física pela mesma instituição. Atualmente é bailarino intérprete do Grupo Cultural Jongo da Serrinha. Atuou como pesquisador e intérprete na Companhia Folclórica do Rio, pela UFRJ, professor assistente do Departamento de Arte Corporal da UFRJ. Tem experiência na área de educação física, com ênfase em danças folclóricas brasileiras, cultura popular, identidade cultural e candomblé banto. Gente. Não anotou o nome aqui, sobrenome. Bom, eu queria chamar agora o Genilson Leite, que é bacharel em dança pela UFRJ, licenciado em educação física pela mesma instituição, mestrando em arte pela UERJ, integrante do projeto em Africanidade na dança, na área de educação, né, do PADE, UFRJ, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular e Sociedade, bailarino popular e afrocontemporâneo. Investiga a performance do orixá e suas atribuições na sociedade brasileira. Bom, a professora Helena Teodoro estaria nessa mesa. No entanto, a professora Helena Teodoro vem passando por algumas complicações de saúde e não poderá estar presente. Então, só para informar quem estava na expectativa de vê-la ou de ouvi-la. Eu vou mediar essa mesa. Eu sou Carolina Rocha, sou mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, estou agora concluindo doutorado em Sociologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Faço parte junto com Babalau Evani dos Santos, Mariana Gino e outros pesquisadores que estão aqui, integramos a Coordenadoria de Experiências Religiosas Tradicionais Africanas, Afro-Brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa, que faz parte do Laboratório de História das Religiões da UFRJ, do qual está na organização desse evento. E aí temos somado esforços, né, na tentativa, nós, de religiões de matriz africana, também pesquisadores e intelectuais negros e, ao mesmo tempo, também militantes antirracistas e contra a intolerância religiosa, temos somados a esforços para estar pensando toda a interdisciplinaridade aí das nossas áreas, para pensar os povos negros, na diáspora, a produção de conhecimento e estar refletindo sobre o lugar da religião, que é tão importante para nós. Posso? Vou repetir o nome da mesa aqui a pedidos. Identidade e Memória, Diáspora e Religiões no Brasil. Ah, sim, 20 minutos. Atende? Atende vocês? 20 minutos? A gente pode começar com você? Pode ser. Bom, vamos dar início aqui à mesa com o professor doutor Renato Barreto. Boa tarde a todas e todos. Uma felicidade, assim, estar compondo a mesa, né, com o Genilson, meu irmãozinho, Carolina, que conheci, estou tendo a chance de conhecer agora.
A abertura do evento foi algo extremamente significativo, né? Poder ver, né, a diretora, a representação da direção da escola, e essa organização, né, junto com o professor Alexandre, Vanir e tal. Eu também tenho que agradecer, né, aos meus ancestrais por esse momento importante. Eu acho que é simbólico a gente estar abrindo esses campos de debate. E trouxe uma fala para vocês, assim, dentro de um histórico de estudo que vem me acompanhando, né, desde o mestrado, assim, né, que é propor um debate sobre as materialidades. Primeiramente, isso aconteceu na Folia de Reis, né, e depois eu adentrei no Candomblé, onde fui iniciado há 9 anos atrás. Então, quando me convidaram para falar sobre o Candomblé Banto, assim, já me coloco no lugar de aprendiz, né, não sou um representante. Ivani fez uma fala inicial aqui, né, dentro da problemática da diversidade do Candomblé. Então, o Candomblé Banto está no processo de estruturação, né, e de polarização dos sentidos que são dados à sua prática. E eu tentei fazer amarrar a partir de uma leitura de uma materialidade bem específica, que é a bandeira branca de Quitembo, né? E aí eu trouxe esse título, né, que o vento em Angola é de Ala, né, Inzala Quitembo, que quer dizer fome, né, refere-se a tempos de fome, né, e Quitembo nessa grafia aí quer dizer ventania ou vento forte. Então, como já foi anunciado ali, né, eu sou o Renato, mas prezo pelo nome que me foi dado, né, há 9 anos atrás, que chamamos no Candomblé como de Gina, né? Então, sou conhecido como Sobadilê, né? Tem um significado específico, né, assim, que a gente não necessariamente revela, mas está atrelado ao fato de eu ser cambono de Zaze, né, iniciado por Lembá. E a Digina para a gente, eu acho que traz uma marca identitária importante, né, porque se a gente for pensar historicamente, né, como os nomes foram trocados ou retirados, né, por um batismo colonial e tudo mais, a gente, quando recebe esse nome, tem uma dimensão do encontro, né, de reencontro com o passado que se presentifica, que não tem preço, assim. Então, e dentro dessa construção do título também, eu queria grifar a questão da ortografia mesmo, né, da importância da língua para a cultura brasileira num geral, assim, né? Quando a gente fala de herança africana e talvez não consiga fazer um recorte das marcas africanas nesse processo, assim, né? Quitembo, como eu disse, né, ele quer dizer ventania ou vento forte, né? E é um termo que ali a gente vai ver que ele é prefixal, né? Então, o CAI quer dizer um aumentativo, né? Então, se eu te retirar aquele CAI e deixar só tembo, por exemplo, vai ser simplesmente vento, né? E aí, quando a gente vai percebendo, né, nas estruturas normativas da língua, né, a gente encontra um colega ou outro, né, não fazendo a concordância no plural, né, com a norma acadêmica. Então, a gente, ao perceber historicamente a chegada dos bantos e a sua grande influência, também está atrelada justamente à sua forma de falar, à sua forma de pensar e ver o mundo, né, que sempre foi prefixal, né. Pois bem, e aí, quando eu digo, tento debater materialidades, assim, né, desde a Folia de Reis, máscara e bandeira são algo que me acompanham, assim, né. Mas, diferentemente dessa manifestação, né, que tem uma origem portuguesa, né, com suas confluências africanas também, o Candomblé Banto, a máscara e a bandeira, elas se colocam em lugares separados, mas de reforço identitário, né, majoritariamente pensando um processo de reafricanização, né. Então, enquanto a máscara, né, o mucangue, a gente vai ver fortemente presente na África, né, e aí no processo diaspórico, a gente vai ver que no Brasil ele acaba sendo usado, né, como uma estratégia, né, de reforço identitário, de substituição, por exemplo, dos ADs nos candomblés de Quito, né. A bandeira branca já é um objeto, uma materialidade que a gente não encontra em África, mas que aqui no Brasil começa a tomar sentidos, né, até mitológicos africanos, para que esse reforço identitário aconteça, assim.
E aí, dentro do início da minha pesquisa de doutorado, eu tinha como hipótese que essa bandeira ela tinha uma função bem interessante de unir todas as nações do candomblé, uma hipótese, né, que eu acabei nem aprofundando, porque eu não tinha pernas também para ir em cada casa, assim, na verdade, conversar com sacerdotes de Quito para aprofundar e tal. Mas, no primeiro momento, eu tinha essa hipótese. E no decorrer da pesquisa, eu acabei concentrando o debate com candomblecistas banto do Rio de Janeiro, Zona Norte, Baixada Fluminense, e fui aprofundando esse debate. Eu vou depois problematizar um pouco por que eu falo que esse vento é de ala, né? De ala, no caso, quer dizer que ele é masculino, né? E no decorrer do debate eu vou aprofundando isso, assim. Pode passar aí, por gentileza. Trouxe uma cantiga para vocês, né? Assim, que para mim ela é um marco importante, assim, né? Dentro do meu rito de passagem, assim, né? Foi uma cantiga que me trouxe para o salão, né? Do processo de iniciação. É uma cantiga que eu cantei na minha defesa. E eu vou partilhar o cântico dela com vocês aqui. Tudo bem? Tá? É assim. Aya, que me meço esse benganga, jamushimundundu ameka temboyo simbenganga, jamushimundundu ameka temboyo simbenganga, jamushimundundu ameka temboyo simbenganga. E a tradução muito singela, né, que vai falar que o bolé alcança o coração do poderoso Indundo, né, como um sopro, né? E aí eu estou aqui, né, pedindo licença para trazer um pouco dessa deidade Indundo, né, que na verdade a gente classifica como deus dos albinos e tal, e tem uma função importante, que não é uma função ritualística de incorporação, mas que traz elementos interessantes, assim. E aí eu queria só, na verdade, nessa cantiga, trazer um recorte da presença do termo, né, que é o catembo, né, que aí dialoga com um pouco que eu já falei no início, né, que é a mudança do prefixo. E aí, quando a gente substitui por ka, dá um sentido de diminutivo, né? Então, esse vento pode ser interpretado como sopro, como brisa, e aí até aprofunda para mim na discussão das masculinidades, ou desse vento ser de ala, né, desse vento ser homem, é que esse vento não necessariamente é o vento da força, né, ou seja, do enfrentamento, também é um vento masculino, mas que também pode ser brisa, pode ser sopro, e essa contribuição que eu percebo também nas interpretações de Quitembo, assim. Pode passar. Então, dentro das investigações, eu fui pensando um pouco dessa linhagem, dessa dinastia de tempo, né, de Quitembo em África, né? Eu trouxe para vocês uma imagem que eu retirei de um livro chamado Ação Cultural em África, né, de José Osório Oliveira. E aí, na verdade, o que está aí é o museu, né, a foto de um museu, o Museu do Dundo, um museu construído por uma empresa de extração de diamantes em Angola, né, e que, como contrapartida, né, cria um museu no local da extração, né, com aquele discurso salvacionista de manutenção, né, dos elementos culturais da região e tudo mais. E aí é importante a gente grifar, assim, né, que Oliveira já fala isso nos seus escritos, que no início, na década de 30, quando o museu foi construído, né, os principais artefatos quem levava eram os nativos, né. Então, o museu foi construído e logo depois, nas primeiras visitações, para os de fora, né, o museu era um espaço de contemplação, de observação, e para os nativos era um espaço sagrado, né, então eles se curvavam a todos os objetos, né, construídos e tudo mais. E aí essa forma que está, pode passar, Ive, mais uma vez? Agora é uma foto um pouco mais colorida e tudo mais, um pouco mais ampliada. Esse aí é um recorte do altar, né, do Mukiasseng Atembo, que seria, no caso, um cargo de liderança dessa dinastia, né? E aí, dessa forma, eu recontextualizo, né, que a dinastia Quitembo, né, dos Lunda Quiocos, ela acaba sendo, né, de uma sucessão masculina, mas se a gente for pensar, né, a formação cosmogônica até dos Chokras, né, a gente vai ver que a figura de Tembo ela é feminina. Então,
a gestação, ela se dá por uma figura que, com o mesmo termo, né, o mesmo nome, sendo feminino lá na construção do mundo, e que os seus sucessores, né, os seus seguidores acabam sendo homens, né? Pode passar mais uma vez. Eu trago a figura, né, de um Dumba Watembo, né, que no caso seria, Dumba quer dizer leão, e seria mais uma das figuras masculinas, né, desse lugar, né, de enfrentamento, de conquistas de terra, mas que no caso, os Lunda honram como a deusa, né, formadora, assim como os Kassanjis e também os Songos ou Massongos também tem nessa construção essa terminologia Tembo, né? E aí, assim, a ideia de falar um pouco dessa questão da África não seria nem só para justificar, assim, né, mas para entender que há uma historicidade da África Central, que ela se faz importante para que a gente consiga pluralizar a dimensão e a ideia de África, né, no Brasil. Assim. Pode passar aí. Então, eu queria partilhar com vocês um pouco dessa imagem de tempo no Brasil, né? Ela foi construída de diferentes formas, uma delas foi a partir da leitura acadêmica, né, onde eu faço essa leitura com vocês numa passagem do Edson Carneiro. Né? Por que teriam trazido da África os negros bantos esse orixá, no caso tempo, né? Ou mesmo desenvolvido na Bahia, o temor inculto, independentemente dos sudaneses? Se esses negros bantos eram muitíssimo mais atrasados do que os negros de acima do Equador. Tudo indica, sim, que a origem do orixá tempo é Jejinagô, e que, portanto, esses negros do sul, o que fizeram foi apenas seguir nas águas dos do norte. Então, essa forma de ler e essa forma de dicotomizar a África, né, e pormenorizar os negros bantos, foi algo construído muito fortemente. Assim, né? Então, quando a gente pega o processo de reafricanização e os candomblecistas banto se percebem inseridos nesse processo, assim, então eles reformulam uma forma de ler a África para que desconstruam essa visão que a própria academia se propôs a construir. Né? Então, o que a gente entende, né, hoje, né, que somos co-irmãos, né, e que mesmo que dentro dessa leitura, né, de seguir na onda, né, não há enfrentamentos, né, não há. O que, na verdade, Edson Carneiro traz como leitura de campo para fazer essa análise foi perceber assentamentos de tempo perto de árvores, né, perto do caso que seria a gameleira branca, aí junto tinha também um assentamento de Panzo, né, ou seja, e aí fez uma leitura um pouco mais rápida, segundo os meus informantes, né, assim, e construiu uma ideia generalista sobre o que seria tempo para os candomblecistas Congo-Angola, né? E como se, por exemplo, árvores não existissem em Angola, se, né, santos não fossem cultuados em árvores, né, na África Banto, né? Bom, e aí dentro dessa leitura interpretativa, né, de que tempo é vento e que aqui no Brasil ele tomou essa linguagem do tempo, né, eu quis fazer 2 jogos interpretativos, né? Pensar o tempo da escassez e o tempo da fartura, porque a existência da bandeira ela se dá justamente nessa experiência da escassez, né? da falta do alimento e tudo mais, um período histórico conhecido como Moana Nzala, né? Que seria tempo da fome, né? onde a narrativa a princípio, que sustenta a existência da bandeira branca, né, dentro desse processo de reafricanização, vai se dar a partir de uma leitura de que, na busca de terras mais férteis, né, uma bandeira branca foi erguida em homenagem a Tembo, né, e a partir do vento, né, que direciona o flamejar, né, da bandeira, esses negros iriam em direção e encontrariam essas terras, né, ou seja, na verdade, encontraram, segundo a narrativa. Então, essa imagem, né, é uma imagem da casa Luiz Nzambi em Ganga Kigongo, né, que se localiza no Meia, um ritual interno, né, tirei essa imagem das redes sociais deles mesmos, assim, e aí, dentro desse rito, ou seja, como vários ritos de candomblé, se tem a celebração em comunidade,
e com muita fartura de alimentos, justamente simbolizando esse tempo, né, de escassez num período histórico na África, que a princípio a gente não consegue ter os registros, né? Assim, pode passar. E aí o meu outro... não conseguiu mudar aqui. O outro jogo semântico, no caso, seria o tempo de escassez, né? Mas, no caso ali, seria o tempo de escassez versus a empatia, né? Ou seja, enquanto na primeira perspectiva seria o tempo de escassez, né? Na ausência do alimento, né? Na ausência da água, na ausência de vários elementos naturais, aqui na verdade eu trago o tempo de escassez da humanidade, né? Um período histórico, ou seja, que a gente vive até hoje, né? Ou seja, de ausência de humanidade, de perseguição, e que, na verdade, é reforçado, na verdade, complementado por uma perspectiva de empatia. E a empatia que eu reflito aqui é realmente um encontro, né, entre os negros bantos que chegaram com os nativos que já aqui existiam, né? Então, um encontro, na verdade, de fortalecimento, né? Assim, porque eram dois povos que eram preconceituados como ausentes de humanidade, né? Justamente por uma ideia colonial referendada. Então, por exemplo, a gente pode pensar que o início das adaptações das ervas, né, que antes existiam na África Banto, foram meio que conversadas, né, e reinterpretadas a partir desse encontro, né, de nativos e negros bantos. Assim. E a gente vai perceber que, posteriormente, né, no início do século XX, justamente por conta ainda desse processo de repressão, né, dos terreiros de candomblé e tal, dessa perseguição, a gente consegue construir, perceber no campo assim, uma nova narrativa sobre a origem dessa bandeira branca. E aí essa bandeira branca tem como herança a figura de um caboclo. Então, essa perspectiva ela não é unânime dentro dos candomblecistas, assim, mas essa figura se faz extremamente importante. E aí os meus interlocutores, né, no caso, que defendem essa corrente, assim, eles vão trazer justamente essa primeira ideia, né, a ideia de nativos e boiadeiros e marinheiros que já existiam em África. Então, aquela primeira cantiga ali que fala que atravessei o mar a nado por cima de 2 barris para ver a cabocla juremeira e os caboclos do Brasil, fala justamente desse atravessar o mar para encontrar, né, assim, novos índios, novos... Né? Da mesma forma que a caboclo que vai acabar cantando, né? Que Tataquitembo me deu uma bandeira, ela é tão branca quanto a de Lembá. Oi, quem de longe olhar para ela, sabe que a casa é de Angola. E aí, nessa pegada, né, os caboclos vão, a partir aí da perspectiva ocidental, né, da bandeira branca, daquele mastro elevado que traz a paz, fazer uma crítica, né? E aí não é o lugar do direcionamento, né? Assim, é o lugar onde você, né, no caso, finca tendo e mostra que ali tem uma comunidade angoleira, né? Ou seja, e que deseja paz para tempos de perseguição. Pode passar. Bom, e aí, encaminhando minha fala para o final, assim, é justamente a gente perceber, né, assim, se destacar esse encontro, né, dos negros do Centro-África, né, que ocorreu justamente a partir dessa percepção das similaridades, né, e assim, eu vejo essa ideia dos índios nativos e do encontro com os africanos da África Central, justamente por a perspectiva da similaridade, do zelo ancestral, né, e aí eu trago um recorte de fala importante, assim, né, que fala do Quilundu Mutu, Mutu Quilundu, que nada mais, nada menos quer dizer, né, que Calundu é pessoa, né, e a pessoa será Calundu, né, ou melhor, o espírito é pessoa e a pessoa será espírito. Então, essa dimensão de circularidade, não dicotomia do corpo e do espírito é extremamente importante para essas duas culturas que se encontram e se reforçam numa ideia de vida e morte como constituintes da vida comunitária, né? Então, perceber essa estrutura, né, assim, como um elemento constitutivo,
para a gente, assim, e aí eu tento fazer essa costura, né? É de aceitação dos caboclos como um elemento importante nessa construção material e imaterial do candomblé banto. Assim. Pode. Gente, eu queria, de fato, agradecer tua pandula, né, como no Umbuto a gente fala, assim, Zami Kwapatessá, e eu acho que a gente pode aprofundar algumas coisas a mais aí dentro da estrutura do debate. Assim. Obrigado. Obrigada. Genilson, agora, a sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ih, não está funcionando? E agora acho que foi. Não, tá meio falhando. Deixa eu tirar esse aqui. Boa tarde. Genilson, né? Meu currículo já foi dito ali por ela. Eu sou natural de Recife, e por que é importante falar que eu sou natural de Recife? Ouvindo a fala do professor Renato, eu fiz uma viagem até Recife na minha infância, que sempre ouvi minha mãe falar, ouvia os mais velhos lá da comunidade que eu nasci falar da bebida para o santo. Né? Você vai tomar lá sua cachaça e essa é para o santo. E eu sempre perguntei, né, uma família negra que não se assumia xangozeira, lá em Recife se pratica muito Xangô, e que, de certa forma, sofria uma grande influência pelo catolicismo. Nenhuma novidade quanto às famílias negras brasileiras. E eu sempre questionava, mas, mãe, para o santo, mas o santo não fica lá em cima? Ela me dizia, menino, cala a boca. E nesse percurso eu observava, né? O grande detalhe é que eu sou o mais novo da família. Então, o mais novo, ele é criado embaixo da saia da mãe. Então, para onde minha mãe ia, eu ia. Então, eu observava todas as segundas-feiras e as sextas-feiras uma vela no fundo do quintal. Mas, mãe, para que essa vela? Essa vela é para o pai da mata, que nós morávamos em Ribeirinho, no outro lado do rio era uma mata densa do Francisco Brenandi, e ela me dizia, isso aqui é para o rei da mata. Eu falei, mas por que o rei da mata? Porque quando vocês forem lá na mata, vocês vão estar protegidos. Isso me incomodou muito. Então, vim para cá, para o Rio de Janeiro, em 2000, e voltei e tive contato mais próximo, mais intimista com o candomblé, com a Umbanda, com o Molocô, e voltei sabendo o que era aquela vela. E perguntei para minha mãe, mãe, a senhora é da macumba? Ela virou para mim e falou, não sou da macumba, nunca fui da macumba. E como assim? Eu sou da macumba lá no Rio de Janeiro e a gente faz isso tudo que a senhora fazia. Aí foi quando ela me deu aquele tapa sutil e falou, eu não sou da macumba, eu sou do Xangô. Mas não tem diferença, me explica isso. Ela falou, meu filho, você está estudando pra caramba agora, né? Então, isso não se explica. Isso a academia não vai te explicar. Isso você sente com o corpo. Mas, mãe, e sentir com o corpo como assim? Eu estou lá há um tempo, já frequento a Umbanda, já vou a Candomblé. E o que é isso, sentir com o corpo? Ela falou, você já se iniciou? Eu falei, não. Ela falou, então, no momento certo, teu corpo vai falar.
Então, posteriormente a fala dela, eu entrei para a UFRJ, para o bacharel em dança, corpo, né? E de lá defendi o meu memorial. O aluno que se forma em dança, em bacharel em dança, ele cria um espetáculo para falar de suas memórias. E o meu espetáculo foi Achei o Eixo, que na verdade seria um jogo de palavras que dava para ser Achei o Eixo, dava para ser Achei o Exu, e dava para ser Axé Exu, em uma palavra só. Eu fazia essa diferença entre minúsculo e maiúsculo e destacava com vermelho a qual eu queria. Nesse espetáculo, eu fazia uma construção dos Exus quimbandeiros e chegava ao Bara, né? O que se chama de Bara, porque se você hoje fala Exu, as pessoas ainda te levam para o espaço do quimbandeiro. Quando você fala Bara, você está falando de orixá. Eu tenho observado isso nos terreiros que eu tenho investigado. E esse espetáculo era imbricado nas questões sociais. Por exemplo, assim como se toca um sino para a igreja avisar lá que vai começar os rituais, né? O adjá nos acorda, né? Nos desperta. Mas para longe dessas aproximações e metáforas, escrevi o meu projeto para mestrado, O Chamado do Mensageiro, investigação sobre a performance do Orixá Exu no Candomblé de Queto. Isso é quase uma dissertação já. Eu tive algumas dificuldades para entrar com esse projeto, mas consegui entrar. Me iniciei no Candomblé, me iniciei na Casa de Angola, o Macuyu, onde o meu irmão, durante um bom tempo, cuidou de mim, há 5 anos atrás. E hoje estou no Candomblé de Queto, mas minha pesquisa sempre pairou sobre o Candomblé de Queto. E é desse corpo que hoje eu vou falar, né? Como eu acredito na relação dos corpos subjetivos que se identificam, não com identidades, mas que se identificam de forma semelhante. O que eu venho observado é que falar de Candomblé de Queto, e arrisco a dizer Candomblé de forma geral, sem falar dessa materialidade, desse corpo, desse vento corpo, eu acho um tanto, como é que eu posso dizer? É a minha verdade, né? Para mim fica distante da minha prática, da minha natureza, né? Eu sou formado em dança, faço educação física e faço artes visuais, artes plásticas na UERJ. Então o corpo é muito presente. Então o caminho que eu vou buscar para falar do Candomblé é através do corpo. E eu vou iniciar a fala do corpo contando esse Itã. O Itã mitológico que narra o surgimento do primeiro orixá. Conta o Itã que o mundo estava, Olorum, né, o Senhor Supremo, estava inerte, estava parado. E de repente, e se movimenta, aí do nada se movimenta. Desse movimento surge... Você quer que eu dê uma pausa para você chamar ela? Não? Desculpa. Desse movimento surge uma cápsula de luz. Essa cápsula de luz se divide-se em 2 cápsulas e roda os 4 cantos do mundo, tendo contato com o ar, com a terra, com a água e com o barro. Esse barro dá forma ao que seria a primeira forma de vida,
que recebe o Emi de Olorum, que recebe o sopro da vida. Surge aí o Yangui. O Yangui, que pode ser considerado o primeiro Exu, e é o primeiro Exu a surgir, e é também, na minha licença poética e na minha colocação como pesquisador, é o primeiro Ibá. O primeiro Ibá a ser constituído é o Yangui, o monte de barro que recebe o sopro de Olorum, que recebe o Elemi Kobá, o sopro da vida. Dar-se aí o surgimento de 3 divindades principais. Quando eu digo principais, eu vim para o meu recorte de Queto, né? Que seria Odudua, Obatalá e Yangui. A literatura vai apontar essa ordem cronológica, e pela leitura ocidental, que vai hierarquizar tudo, a gente vai colocar Obatalá, Odudua e Exu como sendo o terceiro, né? Mas nas minhas aspirações filosóficas, eu vou levar a gente para pensar no Exu como sendo o senhor do movimento, né? Que proporciona o movimento que possibilita e faz com que o Odumare crie, né? Então, Exu existe a pré-existência, na minha percepção como pesquisador, né? Então, a gente percebe que o início se dá através do corpo, quando se forma o corpo de luz, o corpo de barro, que recebe o sopro em forma de corpo, o sopro que corporifica. Então, a gente vai, nessa esfera, a gente vai entender, dentro do candomblé, vários corpos se manifestando. Então, como eu coloco esses corpos se manifestando? Um otá que se coloca no ibá, acrescenta-se um corpo. Uma erva que se macera, acrescenta-se um corpo. Transforma-se um corpo. Uma nova pessoa que entra no terreiro, entra-se um novo corpo. Então, eu vou construir essa não hierarquização dos corpos. Então, dentro do terreiro de candomblé, os corpos não têm um posicionamento hierárquico. Todos ocupam o mesmo espaço de importância. Ou seja, se eu não tiver o altar, eu não tenho assentamento. Se eu não tiver a erva, eu não tenho assentamento. Se eu não tiver o corpo humano, eu não tenho assentamento. Se eu não tiver o adijá, eu não tenho assentamento. Óbvio que essa construção vai se dar de forma subjetiva, né? Por pensar e observar que os elementos são dinâmicos. Então, quando eu falo não vai ser o ibá, eu não estou falando em relação a pertencimento, porque a gente sabe o quanto a forma que o candomblé é constituído, né? Dizer que a ausência de algum elemento desse não se dá corpo para a gente afrodiaspórico, eu tiro da cabeça, porque durante muito tempo tudo nos foi faltado, né? E nós sobrevivemos a partir da capacidade de improviso. O que eu digo é que com o adijá soma-se um corpo, né? Com o altar soma-se um corpo, com a folha, redundantemente falando, forma-se um corpo. E que os corpos no candomblé vão se dar no encruzamento desses diversos corpos, no diálogo entre esses diversos corpos. O que constitui um corpo ibá? O cruzamento e o encontro de vários outros corpos. Logo assim,
O corpo no candomblé é um corpo encruzilhada, arrisco dizer. Encruzilhada no sentido de que esses corpos são constituídos e constituintes de corpos diversos. Então, todas as informações e os processos se dão através do corpo. Então, quando você fala corpo, você vai observar aí um lugar na sociedade que vivemos em que é dado o corpo, né? Então, enquanto o corpo produz conhecimento, você vai ter um contraponto da escrita. A escrita vai produzir um outro conhecimento, que, na verdade, o que a escrita vai fazer é engessar esse conhecimento, que eu acredito que essa produção corporal, né? E esse corporal se dá no verbo também, então passa a ser a corpo oral, que é a forma que as tradições nos são passadas no nosso convívio de candomblé, né? Sem querer ser utópico também, que hoje a gente sabe que você abre a internet e tem várias informações que não me cabe desmerecer ou merecer, mas sim pautar. E essa oralidade que vem através do mito, que posteriormente é ritualizado, ela se constitui e constitui através dessa oralidade. Então, a gente tem como base para o candomblé, não sei se é a audácia minha, mas eu sou um rapaz audacioso mesmo, como o nosso companheiro ali falou a todo momento, as narrativas, porque as nossas narrativas estão sempre no corpo. O processo de escravidão se deu de forma a, eu falo que é ideologicamente, desestruturar, né? E a gente já viu isso na fala do L. Semog ali, com a ideologia de desestruturar, desvalorizar, demonizar, né, o que é de produção africana, indígena, o que é de produção outra, o que não é ocidental, o que não é branca, o que não é homem, né? Então, nessa linha de pensamento, nessa estrutura, se tem um corpo direcionado para esse lugar. Então, logo, o corpo e a oralidade vai ocupar o espaço-chave na cultura do candomblé. E essa cultura vai ser construída pelo corpo mais antigo, porque esse corpo mais antigo pressupõe-se, como pesquisador, né? Eu acredito que seja, mas como pesquisador eu digo que pressupõe-se que ele foi intercruzado com vários outros corpos. A ele foi permitido, ou foi feito em forma de resistência, vários diálogos com diversos corpos. E esses corpos se constituem-se como memória. Então, a memória do candomblé se dá através do corpo. Então, deixa eu só organizar esse esquema aqui que eu estou causando na nossa cabeça, né? Eu falei do corpo, que a minha mãe falou do corpo. Meu filho, você só vai entender com o corpo. Gente, eu gesticulo, eu sou essa coisa do corpo mesmo. Eu falei do corpo, né? O corpo como espaço de conhecimento e produção. Eu falei do intercruzamento entre esses corpos como forma de produção de Ibá, de conhecimento. Que o Ibá também é esse lugar de familiarização. Agora, eu estou falando que desse cruzamento entre esses corpos se produzem memórias, né? Só que tem um ditado que a minha mãe dizia que era assim: meu filho, nunca queira ser homenageado por ninguém. Eu falei, por quê? Porque as pessoas só elogiam, só homenageiam quem está morto, né? Depois que morreu, você... Então, o que nos diferencia é que nós somos memórias vivas, né?
E quando se fala em memória, quando se fala em introdução, em tradição, vai se pensar em algo engessado, porque a escrita produz isso. A escrita, a todo momento, vai engessar algumas verdades. E essas verdades, de certa forma, passam a ser inflexíveis. Então, a gente vai trazer esse campo de memória, esse corpo memória de uma identidade, de uma ancestralidade, de um povo diverso, dinâmico. E como se dá essa dinâmica? Se dá nas traições, né? Essa fala não é minha, nossa, ninguém inventa nada. O pesquisador Tadeu Mourão, ele vai falar isso, que a tradição se dá na traição da tradição. Como se constrói isso? No jogo de capoeira, sempre que ele der um meia-lua de frente, eu vou fazer a cocorinha para me defender, né? Eu estou criando um espaço imaginético para a gente jogar essas imagens e entender o conceito de traição. Mas aí eu estou sendo batizado. No batizado na capoeira é o momento que o mestre batiza o iniciado. Esse batizado se dá numa queda, né? Ou você leva uma rasteira, ou você mostra a sua expertise maior que a do mestre. Então, quando tradicionalmente o mestre tem que me passar o meia-lua e eu fazer a cocorinha para me esquivar dele, ciente de que depois do meia-lua vai vir uma queixada para me derrubar, quando ele joga meia-lua, eu passo a rasteira e ele cai. Então, quem foi batizado aí? Essa relação de seguir a tradição, mas você derrubou o mestre. Na verdade, não há aí uma derrubada do mestre. Na verdade, o mestre, ele se dá através de quem está aprendendo. E quem aprende só demonstra que aprendeu nesse laço de traição. Que, com o passar do tempo, deixa de ser traição e passa a ser comum. Então, você vai criar esses códigos e, a todo momento, esses códigos vão estar sendo derrubados. É o que ele chama de traição. Entendeu? Então, a gente vai ver o corpo-verbo, a memória, a encruzilhada que produz a memória entre esses corpos diversos e a memória dinâmica, que somos nós, corpos vivos afrodiaspóricos. Então, quando se fala em candomblé de Queto, alguns elementos que tornam essencial para essa existência são esses elementos que eu acabei de citar para a gente. O corpo, o egé como corpo, o egé verde como corpo, o egé transparente como corpo. Nesse aspecto todo, é importante saber que esses elementos que constituem, para além de sua religiosidade, o corpo afrodiaspórico, o corpo negro no Brasil, na minha percepção. O seu corpo identitário, o seu corpo físico, o seu corpo memória, o seu corpo dinâmico. Para mim, essa estrutura toda que eu tentei desenhar, tentei mesclar para a gente, é que possibilita esses diversos enredos de candomblé, que no meu caso é voltado diretamente a Exu, por meu recorte ser o candomblé de Queto, né? Então, o orixá Exu. Então, eu venho costurar essa minha fala para finalizar falando dessa importância que somos corpos memórias dentro do candomblé. Para além de dizer sobre uma verdade única do candomblé de Queto, chega aqui falar para vocês do candomblé de Queto e falar da verdade única do candomblé de Queto da minha casa, né? Eu faço esse caminho de trazer esse potencial subjetivo de cada corpo memória, entende? E é isso, a minha fala, a gente acaba por aqui, tá?
Obrigado a todos. Obrigada. A Carolina chegou, então queria convidar aqui a se integrar à mesa, a Carolina Potiguara. Carolina Camargo de Jesus, é graduada em licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal Fluminense, professora e palestrante na atuação da Lei 11.645, que é de 2008, que trata da educação indígena nas escolas e universidades, remanescente do povo potiguara no Rio de Janeiro, membro da Associação Indígena AIAN e Rede Grumim de Mulheres Indígenas, coordenação técnica do curso de Arquitetura Bioclimática da PROEX-UF, mestranda, curso de Linguística e estudante indígena do Museu Nacional, oficineira de artesanato indígena e contação de histórias em museus, centros culturais, feiras temáticas, escolas e universidades. Então, agora vamos ouvir a Carolina. Gostaria de agradecer a todos, ao Eten de Quere, agradecer a todos vocês, nossa colega aqui, vocês. Estou muito feliz de estar participando desse encontro, que está, então, trazendo à luz a memória, né, dos povos originários afro-brasileiros, africanos no Brasil e povos ameríndios, né, que a literatura conhece como povos ameríndios, como os primeiros habitantes das Américas. Né? Eu faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, né, de primeiros habitantes. Meus avós, meus bisavós, meus avós são potiguara da Paraíba, e eu vivo na cidade do Rio de Janeiro já há algum tempo. Eu vim para estudar aqui, para fazer faculdade, e, enfim, foi uma luta, né? Sobreviver na cidade, muitos encontros com o povo não índio aqui, e hoje eu estou na cidade, não sou da cidade, eu estou na cidade. Na nossa semântica, a gente está na cidade, porque não é o nosso lugar de origem. Então, assim, eu fico muito feliz porque, junto com os irmãos de matriz africana, principalmente que são oriundos das religiões de matriz africana, que conseguem fazer hoje, né, um trabalho de resistência, de memória, mas, assim, não só resistência, porque nós somos... Essa terra nos pertence, essa terra, sem a nossa alegria, sem a nossa religiosidade, sem a nossa presença, né, tanto os povos indígenas quanto os povos africanos, não tem graça, né? O tão folclorizado carnaval brasileiro, quem é que faz? Por que mãos que fazem, né? Nós fazemos o artesanato todo de sementes, de colares. Quem é que faz? É o povo indígena. Então, assim, nós temos uma importância, assim, fundamental nesse nascimento aí do povo brasileiro. Então, não é só um trabalho de resistência, a gente vai estar sempre presente, né? A mídia e todas essas ideologias que vêm aí tenta invisibilizar o índio, né? Colocar ele lá, agora, então... Ainda mais veio esse discurso, porque o índio, o que o índio está fazendo na cidade, se envolvendo, cobrando lei, cobrando a presença dele nas escolas, cobrando a participação deles em congressos, dentro da Câmara dos Vereadores, querendo centro cultural dentro da cidade, né, participando dos ciclos, mostras e palestras. Por que esse não é o papel do não índio, né? Cumpre o papel dele. Então, o índio, para ele estar presente dentro desses espaços que, de tradição, não são deles, não somos nós que fazemos, não somos nós que construímos esse espaço, foi toda uma luta, foi toda uma reivindicação que nós tivemos que fazer. Você vê, agora nós vamos ter uma representatividade indígena no Congresso Nacional.
através da parente Joênia Pichana. Agora, depois de tanta luta, o último foi Juruna, que esteve presente. Agora a gente vai ter a parente Joênia Wapichana representando. Então, é uma luta assim, muito, muito forte, sempre de silenciamento. A gente vivencia isso de fato, né? Não é uma simples categoria, é uma categoria acadêmica, mas realmente a gente vivencia o silenciamento e de tornar o índio, né? Mas que índio é esse que nós estamos falando? Porque quando você fala com algumas pessoas que não têm conhecimento, você fala de um índio folclorizado, romantizado, né? Que não tem fala, que às vezes não está na cidade, não tem um celular. Enfim, um índio todo romântico, lá da Iracema, né? Lá do José de Alencar. E não é essa a história nossa. Nossa história é de estarmos presentes nas universidades, nas cidades, de estarmos falando só o fato, o simples fato, de nós falarmos. Eu que sou do campo, venho estudando o campo da linguística, só pelo simples fato de eu estar falando português, já falando português e conseguindo escrever em português, já é uma luta. Porque o contexto das escolas indígenas, o ensino da língua portuguesa, dentro das escolas indígenas, é um desafio. Para os professores indígenas e para os professores não indígenas conseguirem fazer com que o ensino da língua portuguesa seja dado com qualidade, com respeito às tradições, com respeito ao indígena, né? E esse conjunto de 305 povos, de aproximadamente 180 línguas e aproximadamente 600 mil indivíduos vivos hoje, é um desafio para esse grupo de professores indígenas e também os professores não indígenas. Simples fato de eu estar falando a língua. E por que o índio quer falar a língua portuguesa e dominar a língua portuguesa e dominar as formas do branco? Para estar no mundo, para sobreviver, né? Para fazer parte. E esse movimento somos nós próprios indígenas que viemos reivindicando. Nós ficamos lá durante alguns anos, as lideranças mais velhas que ficaram lá, reivindicando a presença e apoio da militância do movimento negro, das mães de santo, dos pais de santo, das religiões de matriz africana, deram muita força para a população indígena aldeada, que pela questão do distanciamento linguístico, né, impossibilita muitas vezes o indígena de estar reivindicando os seus direitos, né, papel democrático como cidadão. Não foi fácil para o povo indígena estar dentro do que se chama dessa cidadania, dessa construção cidadã, né, do Estado mesmo. A gente foi muito agora que vocês estão tendo notícia de que tem 180 línguas, né? De que um é oriundo da família linguística Tupi-Guarani, o outro é Aruaque, o outro é Pano, tem o G, tem o povo Macro-G. Então, como os povos de matriz africana se organizam em matriz religiosas, nação de Queto, de Nagô, né, de Angola, os povos indígenas, né, você tem conhecimento pelas essas matrizes linguísticas, dos troncos linguísticos. Você tem como descobrir, saber dessa diversidade, né? Família linguística Tupi-Guarani, quem são? É um monte, é uma das maiores famílias. Povos isolados, porque o que você conhece é aquele índio de arco e flecha, até ainda tem coragem de dizer na sua cara, fazer esse gestual de deboche com a gente, que isso aí não é, né? Então, essa ideia, esse erro, essa imagem, quem teve que ir desconstruindo? O próprio índio, as próprias lideranças, nas mesas, nos congressos, na rua, todo esse trabalho. E a gente teve, né, a oportunidade, a graça, nós tivemos essa graça, essa força agora aqui na cidade do Rio de Janeiro, junto com os povos de matriz africana,
de ter a nação tamoia. Todos vocês viram a nação dos tamoios, os índios Guajajara, o índio Tupuri, o índio Potiguara, o índio Pataxó, fazendo, então, reivindicando os espaços de origem que tem nessa cidade, no estado do Rio de Janeiro, só no estado do Rio de Janeiro, porque em todo o mapa, né, em todo o Brasil, o que tem de espaço original, de origem indígena, não é brinquedo, assim, mas é muito espaço de origem. Então, o índio está ali falando que ali estão os seus antepassados, né? Um ou outro ali levou a sério, né? E lutou ao lado dos povos indígenas. Agora, o outro disse que não, que ele tinha que ir lá, voltar para a aldeia dele, ficar lá cultuando os antepassados dele lá na aldeia. Né? Mas é uma verdade, o indígena, ele sente, né? Os indígenas em contexto urbano, nesse grupo de indígenas que você vê em contexto urbano, por que aqui estão? Muitos frutos de migração, muitos vieram fruto de reivindicar estudo, trabalho, e aqui ficaram. E aqui desenvolveram o que é muito comum dentro da cultura indígena, que são as trocas. Troca de sementes, né? As trocas de pena, a troca do artesanato, e aqui ficaram. E aqui troca de informação, agora da informação da língua, trabalhando com os pesquisadores do Museu Nacional e outras instituições, né? Ensinando a escrita indígena original. Tem indígena aqui que vive no Rio de Janeiro e outros indígenas que estão em suas aldeias que preservaram o conhecimento da primeira tecnologia indígena, que é a escrita, a primeira escrita indígena. Alguns de vocês sabem que é o grafismo indígena, né? Eu faço parte, na Universidade Federal Fluminense, do levantamento, então, dessas informações do grafismo, dessa beleza do grafismo indígena, que até o marketing cultural pegou muito por conta do desenho, né? Aquele desenho que vocês veem assim. Aquilo é o nosso grafismo. E o grafismo diz muito de quem você é, que origem que você é, o que você está querendo dizer, se você está em ritual, se você está numa cerimônia fúnebre, se você está conversando com seus antepassados, né? Se você está até namorando, paquerando uma outra pessoa. Os jovens indígenas fazem muito isso. Se você é casado, se você não é casado. Então, o grafismo, ele se preservou dentro dessa dinâmica toda de contato, né, que a gente teve, então, toda uma forte relação de contato com o europeu. E essa relação de contato nasceu um novo mundo, nasceu até um outro indígena. Nós não somos o mesmo indígena do ano de 1500. O indígena do sul da Bahia, que teve ali contato, não é o mesmo. Né? O português já está ali dentro, a alimentação já é outra, a religiosidade. Vou citar um exemplo. O meu povo indígena, a religiosidade, dentro da dinâmica da religiosidade, você consegue identificar ali a presença do europeu, da religiosidade europeia e da religiosidade indígena. Né? Essas duas formas de mundo que nascem dessa relação de contato. Então, muitos aldeamentos e muitas nações indígenas, e até mesmo nomes de etnias, nascem desse contato, nascem da leitura do colonizador. Então, assim, o colonizador não é um demônio para o indígena, não. Porque, assim, tem até... usurpou muito, teve muita violência, mas nasceu muita coisa desse encontro aí. Tem línguas indígenas que, graças à língua tupinambá, por exemplo, do povo tupinambá, ela foi patrimonializada durante muitos anos graças aos jesuítas. Então, assim, é um erro semântico, né? Até uma ignorância você demonizar o não índio, o europeu, né? Eles podem até
ter feito muita violência, praticado muita violência. Agora, demonizar, você não pode demonizar, porque nasceu até nações, até aldeamentos, a noção, aldeia. Quem introduz isso é o não indígena, é o missionário aqui presente. Ó. O colega estudou comigo, ela sabe disso, né, dessa história. E muitos de vocês sabem. Então, hoje, os 600 mil indivíduos indígenas que estão vivos, né, estão dentro dos seus aldeamentos, fazem um trabalho de resistência. Que resistência é essa? Porque só você ficar falando está fazendo resistência. A resistência linguística, né, do ponto de vista da língua, a resistência da religião, a resistência das construções das casas. Algumas aldeias, o índio já quer logo a casa de alvenaria. Não quer mais vivenciar o seu ritual religioso, o seu ritual de iniciação, dentro da casa sagrada, dentro da opi sagrada, numa oca de palha. Entendeu? Não quer mais aquela alimentação que é o dia todo comendo mandioca ali, farinha, e peixe, e fruta. Não quer doce, quer refrigerante, quer outras coisas, né, que já não tem dentro da dinâmica da aldeia. Então, resistência, hoje, significa o próprio indivíduo indígena e as próprias comunidades indígenas falarem a sua língua nativa, dentro do seu cotidiano, né? Preservar os rituais de iniciação dos jovens, preservar, quando faz a passagem de criança para a juventude, fazer o ritual de iniciação, que tem a dança, que tem a festa, que tem o moqueado, cantar em língua indígena, né? Cumprimentar na língua indígena, as mais velhas terem aquele mesma prática do cachimbo, de orientar as mais novas. Então, isso é uma resistência. Não só cobrar uma resistência, dizer que você está fazendo uma resistência, mas as próprias comunidades indígenas e os indivíduos indígenas fazerem uma resistência dentro do seu cotidiano. Até mesmo os indivíduos indígenas que estão na cidade, de que forma estão fazendo essa resistência? Né? Na troca do artesanato, é na língua, é no ritual, é na dança, é dentro de casa podendo se manifestar, de que forma que está se manifestando? Então, são esses pontos que eu estou trazendo para cá, e eu acho que hoje o que a gente pode falar muito assim, a minha preocupação hoje é em relação à validação e à preservação da Lei 11.645, junto com a Lei 10.639, que as nossas lideranças, né, os nossos grandes representantes, frente às autoridades em Brasília, conseguiram fazer valer a Lei 11.000. Então, meu questionamento é, como é que vai ser a vitalidade da Lei 11.645 de 2008, né? Como é que vai ser falar sobre línguas indígenas dentro de um contexto escolar não indígena? Isso vai poder, ou a gente vai ficar silenciado? Não vamos poder falar em línguas indígenas, né? Que é até uma ferramenta, é até um instrumento pedagógico para muitos professores falar desse cabedal de línguas indígenas que existem hoje. Então, é um desafio para nós vamos continuar lutando nas redes sociais, nas nossas aldeias, nos nossos encontros, nos nossos congressos, para fazer valer, para preservar hoje o que tange a lei, né? E os nossos espaços de origem e a demarcação dos nossos territórios, o que ainda resta, o pouco que ainda resta de território indígena. E vocês vão continuar sendo os nossos irmãos de luta, dentro das suas frentes de trabalho, seja na escola, no trabalho, quem trabalha muito na arte, na cultura. Nós, os povos indígenas, eu falo enquanto indígena e falo também pelos meus irmãos que não estão aqui podendo falar. Então, eu estou falando também pelos meus irmãos indígenas que estão em suas aldeias, que estão
sendo ameaçados, né? Principalmente a comunidade Guarani, a Guarani que está no Sudeste, no Sul do Brasil, está sendo muito ameaçada, está sendo muito alvo. Acho que as terras indígenas, principalmente a questão da territorialidade da terra indígena, hoje é um alvo de cobiça muito forte. E os nossos irmãos, nossos parentes que estão em aldeia, estão ameaçados, sim. Assim como a biodiversidade que está dentro dos nossos aldeamentos. Então, eu gostaria de finalizar hoje, o contexto hoje atual é esse, mas a gente vai continuar falando, continuar pesquisando, continuar levando as nossas alegrias, a nossa cultura, as culturas indígenas de um modo geral, né? E vamos continuar a nossa luta, não vamos parar, não vamos nos silenciar. O movimento de resistência vai ser continuar falando, nos agregando com os nossos irmãos originários de África, né? Que também são povos nativos. Tem muitos africanos que são povos nativos, originários de África, que viviam em aldeamentos, que tinham suas línguas próprias. Eu estou junto com amigos meus que são afro-brasileiros, fazendo reconstrução de línguas originárias de África, que eles estão falando ali no terreiro, e aí a gente está fazendo todo um trabalho da escrita dessa língua, da fonética dessa língua, que esses babalorixás, né, que o Ifá fala, e é um trabalho lindo de reconstrução da língua. É um trabalho lindo, esse é o trabalho que eu hoje desenvolvo, de reconstrução de línguas indígenas extintas, que não têm mais falantes vivos, e os que têm falantes vivos, e como é que está a vitalidade dessas línguas. Esse trabalho que eu faço no Museu Nacional, junto com outros pesquisadores, e futuramente vai estar à disposição da população. É isso. Auete Andequeri, estou muito feliz. Japorampa, Tche Niterói Onim, tá bom? Tchererama Zawaruhu, tá bom? Eu falei aqui um pouquinho da linguagem. Obrigada, Carol. Queria agradecer mais uma vez, Renato, Carolina, Genilson, pelas exposições. Eu acho que, de uma forma geral, né, a palavra silenciamento apareceu bastante, né? E aí eu lembro de uma educadora intelectual negra brasileira, que é a Zoilda Loreto da Trindade. Eu gosto sempre de trazer a Zoilda, que ela falava que a invisibilidade é a morte em vida. Então, é isso, né? É uma luta por visibilidade, né? E não é à toa que o título da mesa está falando de memória. Existe uma disputa política por memória, né? E é uma disputa política que tem reflexos também econômicos, sociais, e que a gente vê aí no que foi forjado a história do Brasil, né? Então, é uma história oficial que privilegia uma cultura branca, ocidental, eurocêntrica, cristã, e que os diversos outros grupos acabaram ficando silenciados ou invisibilizados, né? Então, é uma luta constante, né? E eu acho que nenhum direito a menos, né? Acho que a gente não tem como voltar atrás nos largos passos que foram dados aqui, como o Semog falou aí mais cedo pela manhã. O Renato falou da pluralidade da ideia de África no Brasil, né? E isso é super importante, porque quantas Áfricas que a gente tem no Brasil, são muitas, né? E é a mesma coisa em relação aos grupos etno-indígenas, né? São diversos grupos, né? O que a gente chama genericamente de índio, está abarcando aí uma diversidade imensa de grupos muito diferentes entre si, né? Com práticas muito diferentes, línguas diferentes, enfim, e aí a gente ainda está para conhecer, porque a gente não conhece, né? Isso não é desconhecido para a gente, né? E estamos aí juntos, né? Eu, há pouco tempo, estava numa mesa também com um representante pataxó, e ele estava falando sobre a questão dos quilombos, né? E como que esses grupos ameríndios estavam juntos com os negros nesses caminhos aí
pelas matas para a construção dos quilombos e de rotas de fuga, né, que os grupos ameríndios conheciam muito bem, né? Então, estamos aí juntos também, e aí falar da 11.645 nesses tempos é fundamental. A 11.645 é uma lei que, na verdade, ela vai atualizar a 10.639, que foi a primeira, de 2003, e em 2008, a 11.645 vem acrescentando no currículo também essa história, a memória desse povo ameríndio, né, junto com a cultura afro-brasileira negra e africana, né? E a gente, nesses atuais tempos de escola sem partido, de reforma do ensino médio, né, e de todas as outras atrocidades que a gente tem assistido aí nos últimos tempos, se a lei já era difícil de se cumprir, agora a gente tem dificuldades ainda maiores, né, institucionais, bem hierarquizadas e centralizadas, né? Então, isso dificulta bastante. E eu costumo defender que se a gente não tem autoestima, a gente não tem nada. E o que a gente trabalha na escola, e aí pensando a escola básica, não que a universidade não tenha a ver com isso, as leis também estão aplicadas aí para a universidade, mas pensando na escola básica, se uma criança negra, uma criança ameríndia não consegue ter autoestima dentro dessa escola, ela não tem nada, né? Então, para ter autoestima, você precisa conhecer a sua história. Você precisa de onde você veio, quem são os seus grupos, você precisa se ver no livro didático e você precisa ver uma história que é de construção e não só uma história que é de correntes, né? Correntes e elos da escravidão. E depois vem a salvadora Isabel e dá a Lei Áurea como um presente para esses seres humanos escravizados, e aí você acabou, né? E aí os nossos clássicos livros didáticos refletiam a história da população negra no Brasil dessa forma. E um índio folclorizado lá dos romances de José Alencar, né? Dos romances de Iracema e tantos outros, que é um índio que ele, enfim, aí as pessoas vão criticar, né, o índio está usando celular, as pessoas vão criticar quando o índio está indo ao banco, quando o índio está usando calçadinhos, porque na verdade tem imagem de um índio que tem que ser bem na visão do colonizador quando chegou aqui, né, o índio folha em branco, um índio que não tem identidade, um índio que não tem memória, é um índio fixo, né, que é aquele que tem que se comportar de acordo com a expectativa do outro, né, então isso é realmente complexo. E a mitologia é viva, né? E tanto as mitologias africanas como as ameríndias, mitologia é viva, a mitologia não está morta, né? O mundo vai mudando a partir da concepção que a gente vai tendo e da visão que a gente vai construindo a partir desse mundo, né? Então isso aí está em constante mudança e transformação, né? E aí chamar e falar dessa população banto é fundamental, porque quando a gente fala hoje em religiões de matriz africana ou afro-brasileiras no Brasil, acho que tem dois erros grandes. Primeiro, que a gente está falando muito da mitologia iorubá. E aí os banto aparecem de forma muito pormenorizada, né? O que foi construído aqui politicamente, socialmente, como o Renato disse. E a mitologia iorubá, que é falar dos orixás, é a que a gente mais acaba falando, né? E outro erro é achar também que religiões afro-brasileiras é só candomblé e umbanda. E, na verdade, a gente tem um universo imenso de religiosidades, espiritualidades e práticas, né? E se a gente for subindo aí para o Nordeste e Norte, então, isso se alarga, né? A gente tem Batuque no Sul, a gente tem Jurema, a gente tem Codó, a gente tem muitas e muitas práticas, um universo aí imenso para a gente estar atento, né? E aí, aos poucos, a gente vai quebrando esses mitos, né? Tanto o mito do índio romântico, que gosta de espelhinho, quanto o mito da democracia racial também, que fomos forjados de achar que, como somos um país múltiplos, com muitas raças, né? Tem o mito das 3 raças, o mito do homem cordial, né? Então, a gente tem aí que foram se construindo na nossa história. Então, como somos múltiplos, somos todos amigos, muito bem misturados, aí ninguém tem preconceito, ninguém tem racismo, né? Então, outro mito que a gente tinha também no Brasil, hoje um pouco menos, mas ainda tem, é que a gente tem paz religiosa no Brasil, que o Brasil não é um país que tem problema com religião, não tem problema com racismo, não é igual aos Estados Unidos, que teve apartheid, nem África do Sul. Então, estamos aqui ótimos, bonitos, tropicais, né? E aí a gente vai desconstruindo tudo isso e a gente tem acompanhado nas últimas eleições, né? Eu estava até conversando um pouco aqui com
o pessoal do arquivo antes sobre isso, falar de religião, tem um evento como esse, em que a gente está se propondo a falar de povos tradicionais, e que o grande centro para falar desses povos tradicionais é falar da sua religião e religiosidade, porque ela não é só religião, na verdade é toda forma de organização, de movimentação de corpo, de organização e estrutura de família, está falando, na verdade, de todo um universo que cerca esses povos. E aí tem um evento que tem isso como centralidade, é fundamental nos dias de hoje, em que o assunto religião ainda é totalmente pormenorizado em eventos acadêmicos, né? Isso é completamente tornado ínfimo, como se não fosse importante. A gente chega a ter eventos enormes e congressos enormes para debater, por exemplo, conjuntura política, em que você não tem uma mesa falando de religião. E aí, como se entender e não falar de religião no Brasil? Como que se explica a história do Brasil sem falar de religião, né? E como que explica hoje a nossa situação política? Né? Não tem como, né? A gente tem aí religiões que, na verdade, são projetos de poder, e isso vem desde o colonizador cristão católico até o que a gente tem hoje com o que a gente chama de neopentecostalismo, né? Um projeto de poder e dominação, e que inclui o que a gente chama de intolerância religiosa, o que a gente chama de racismo, porque no cerne da intolerância contra as religiões afro-brasileiras está o racismo, que é a negação, a demonização, a criminalização, a estigmatização do outro, né? E isso tem sido mortífero, né? As pessoas estão morrendo, né? Isso é muito grave, né? E o que a gente sabe ainda é muito pouco, né? Porque a mídia, o que noticia, o que chega para a gente é muito pouco. Então, acho que mais do que resistir, o que todos vocês falaram aqui é do direito de existir, né? É existir com tudo que nos compete, né? Enquanto o nosso corpo, memória, história e demanda, né? Então, o professor antropólogo Kabengele Munanga, ele diz uma coisa que eu acho incrível, que ele fala que a religião foi o núcleo duro pelo qual se organizou a resistência afrodiaspórica no Brasil. Né? E o que ele está dizendo é através dessas práticas espirituais, religiosas, que nós temos existido até hoje na história do Brasil, apesar de diversos projetos genocidas para nos eliminar e nos liquidar, né? Desde a escravização e também no pós-abolição, né? Todo o projeto eugenista, né? Que dizia aí que em 30 e 40 anos não teríamos mais negros no Brasil. E estamos aqui, né? Como podemos olhar em volta. Né? Que bom que podemos olhar em volta. Então, toda essa confluência, esses encontros, né? Usando confluência do antropólogo também, quilombola Antônio Bispo, mas todas essas confluências, esses encontros entre diversos povos, né? Permitiu que a gente não desapareceu, ainda está aqui, e se a gente se ajuntou em algum momento, a gente não misturou e não virou outra coisa. A gente está aqui, né? Mesmo com o racismo negando a nossa possibilidade de existir. E aí eu queria, se vocês me permitem, recentemente a Cidinha da Silva, escritora negra brasileira, lançou um livro chamado O Exu em Nova York, que é um livro de contos sobre Exu, e mostra Exu como Exu é, no nosso cotidiano, né? Exu está presente em tudo, está aqui, e a gente está numa segunda-feira. É um conto curtinho, e eu queria ler para vocês. Quebra em nome de Jesus. E Jesus se encolhia num canto, assustado por usarem seu nome na contramão de princípios humanistas. Mulheres e crianças se abrigam no fundo do barracão, rogando para que a agressão acabasse logo, para que nenhum homem do terreiro chegasse e se visse obrigado a enfrentar os dois crentes. Caiu água forte, chuva de raio e vento. Eparrei, Oiá, eparrei. Todo mundo saudou a Senhora das Tempestades pedindo proteção. Algumas mulheres em voz baixa, outras mentalmente. Os trovões arrebentavam o céu, os ouvidos, enquanto os homens de cérebro lobotomizado, tomados pelo demônio, devastavam o roncó. Uma garotinha, pequena macota, emburrada de braços cruzados, enxergou Bamburucema atrás de um dos homens. Colado às suas costas, tentando chamá-lo à razão. Arquitetou, eu vou virar ele. Em pouco tempo, eles destruíram ibais, maldisseram orixás, deram lições de falsa moral e ameaçaram a senhora do terreiro. A menina, abraçada às pernas de Mometo, esticou o pescoço à procura dos olhos do homem que tinha Bamburucema às costas e estava possuído pelo demônio. Queria chamá-la a tomar conta do filho. Para isso, dizia baixinho, eu vou virar ele.
eu vou ver a ele. Cotinha encontrou o olhar do homem e mirou fundo. A hora dele estava chegando. Em resposta, um ilá muito forte ecoou em todo o barracão. Logo a menina percebeu que o grito era da chegada de Zazi. Olhou feio para a muzemba que o recebeu, mulher de uns 40 anos. Pensou em passar-lhe um pito. Quem foi que chamou? Ela não tinha mandado ele vir e tinha aprendido que ela deveria chamá-los e despachá-los. Que rodante abusada. Mameto, mais atenta aos homens violentos do que a Cotinha, ficou preocupada. E se os destruidores não gostassem da aparição de Zazi e ficassem mais impetuosos? Se começassem a agredi-las fisicamente? O jeito era pedir ao inquice da justiça para ir embora. Mas Mameto estava enganada. Cotinha, atenta, reparava principalmente nos homens maus e notou que ficaram alarmados com a presença de Zazi. Deviam saber que as pessoas ficam mais poderosas, tornam-se imbatíveis quando essas forças da natureza se manifestam. Por isso, queriam tanto destruí-las. Sagaz, a menina aproveitou a confusão da cabeça dos moços, o ronco de Zazi na trovoada que parecia querer derrubar o mundo, e passou por trás dos bancos agachada. Escondeu-se à sombra dos atabaques, esticou o bracinho preto, pegou o adijá e começou a tocar. Os homens bateram cabeça como 2 dos 3 patetas, e um deles reclamou que estava tonto. A Macota Mirim tocou o instrumento com mais vigor e puxou uma cantiga para Bamburicema. Mameto riu, que menina danada. O homem das tonturas segurava a cabeça como se fosse perdê-la, rodava sem controle do corpo, batia nas paredes. O pessoal da casa, surpreso, mas feliz, respondeu forte no contracanto, todo mundo sentindo a vibração de Bamburicema. O filho da Senhora dos Raios correu para a chuva, como se ali nas águas dela pudesse fugir da mãe. Na porta do barracão tomou um barravento que o jogou na boca da lama e o fez arrastar-se, pesado, sem conseguir se levantar. O companheiro de baderna não o ajuda. Em pânico, cruza a porteira em direção à estrada. Bamburicema toma conta do corpo do filho, que rolava na lama. O povo do terreiro cuida de levantá-la e a leva para dentro do barracão. Lá, Mameto conversa, explica a perseguição que sua casa vem sofrendo, pede solução. Bamburicema aponta para o roncó, é levada para lá e se senta no meio da destruição. O coração fica triste e se aloja na ponta da espada. Vai embora, depois de emanar sua energia, e deixa o homem ali, chorando. A pequena Macota reaparece, puxa a orelha dele e pergunta se é bonito tudo aquilo, se tem orgulho daquela bagunça. Enquanto o homem que abandonou o amigo corria na chuva, caíram 2 raios seguidos em sua direção. O primeiro chegou perto, quase o atingiu. O segundo passou longe, mas o povo diz que foi suficiente para ele endoidar com aquela luz sem proporções. Queria dizer que a gente vai continuar existindo. A gente chama para o AG1, tem espaço para as perguntas? Para a gente fazer umas perguntas ainda? Cadê a Raquel? Então, vamos abrir para perguntas, a gente faz umas 3 perguntas, né? E depois a gente tem ali um AG1, um lanchinho, para a gente estar junto. Alguém quer fazer pergunta? A Ive está aqui com o microfone. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, por favor. Você tem pergunta? Boa tarde, parabéns. Boa tarde. Pelas falas. O que eu entendi, a minha fala vai ser uma provocação, né, para se desdobrar. O vento trouxe o corpo e espalhou as pernas. Como vocês tratam da questão do corpo enquanto cultura no cuidado? Sou enfermeiro, historiador da Escola de Enfermagem Freire do Pinto, da URCA, da Unirio. Como vocês lidam, então, na resistência dos cuidados, hoje centrados, sejam elas hospitalocêntricas? Obrigado. Bom, oi. Obrigado aí pela provocação, no caso, né? Para mim, o princípio, tem conversado assim, né? Mais tarde eu vou estar lá às 7 horas no João Caetano com o jongo, né? Aí fico pensando sobre o poder da palavra e dessa influência banto nessas estruturas, assim. E aí o jongo brinca, né, com essa questão do poder da palavra, né? Para
e culmina num estado de festa, né? E eu percebo que o candomblé, a partir da palavra, lida com o estado de cura que culmina na festa, assim. Então, pegando essa energia de Quitembo, né, que é o vento que espalha também, né, eu acho que vivemos tempos de realmente de coletivizar corpos que se cuidem, assim, entendendo também essa experiência da culminância da festa, né, como potência também radical do manifestar, né? Então, pensando nesse ir e vir, assim, né, de estados de concentração, né, de reenergizar, né, tanto pelo poder da chuva, tanto pelo poder do vento e tal, para estarmos potentes na festa, no ato de festar, de manifestar. Então, eu vejo esse corpo ativo, assim, né, nesse processo de encontro dessas energias. Assim. Não consigo, por exemplo, não ver, né, a chuva cair, não me vestir de rosa, não colocar uma conta, né, em homenagem a Bambu Lucema, que foi tão bem aqui lido e tal. Então, entendo esse processo como um processo cotidiano, assim, né, de experiência, de cuidado. Né? Então, é um pouco isso, né? Não negar o tempo de chuva como um tempo ruim, entender isso, que corporalmente é um estado de potência, sair pronto para dialogar com essa energia, com as energias. Então, para além do processo ritualístico, né, cheio de códigos, de pertencimento, entender como essas energias estão no cotidiano também, assim, né? Não sei se dei conta da provocação, mas é isso. Ontem eu estava no Quilombo Aquilá, lá em Praça Seca. Aí estava voltando com as alunas e estava falando da importância das ervas. Aí uma senhora me virou e falou: é interessante que antes a gente curava tudo com erva. Aí eu olhei para ela, porque quando eu estava tocando o jongo, ela foi resistência, porque era coisa de macumba. Aí eu falei: me explica um pouco mais sobre essa coisa de erva, essa coisa de cuidado. Não, porque a minha mãe é rezadeira. Agora ela não reza mais porque está mais velha, né? Mas todo tipo de cuidado ela curava com erva, inclusive cobreiro. Então ela fazia a reza: cobra, cobrinha, cobrão. Qual era o outro bicho? Cobra, cobrinha, cobrão. Borboleta, borboletinha, e assim curava. Aí eu falei: nossa, que interessante, que erva usava? Não, a erva ela nunca fala, mas ela sempre curava. Então, o que é que eu posso dizer com isso, né? Esse cuidado do corpo se dá com cantigas, se dá com elementos, a erva ou outros elementos, né? Mas não dá para fugir ao desenvolvimento. Então, se tenta banho de ervas, se tenta reza, se tenta cantigas, não deu certo, vai para o médico, vai para a enfermeira. Então, essa relação do corpo, primeiro a gente vai buscar o diálogo com o que ela é, a natureza. Se tem alguma coisa errada no corpo, é porque essa natureza, em algum momento, ela foi agredida. Então, vai se tentar recuperar ou reconstituir esse estado de harmonia através de cantiga, através de reza, através de vários elementos. Não conseguindo, médico, tecnologia do momento, né? Eu trabalho com produção de xarope caseiro. Então, quando as crianças estão com problema de catarro, essas coisas, eu digo: vou te dar o xaropinho, vou fazer esse xarope com 7 ervas, se não resolver, leva para o médico, que aí pode ser algo que o meu conhecimento não der conta. Então, a gente entende esse lugar, esse outro lugar da enfermagem, da medicina, mas também a gente tem o nosso recurso, nossa forma de lidar com o corpo, né?
Seja bateu com cabeça, cortou, precisa de ponto, mas antes do ponto a gente vai pressionar com a faca para ver se resolve. Então, a gente tem sempre o nosso manejo, porque, reitero, por mais que se pareça algo muito distante, para a comunidade mais carente, esses acessos ainda são bem precários. Então, inicialmente a gente tenta da nossa forma e posteriormente a gente vai recorrer à medicina, algo mais, como eu posso dizer, algo mais do processo urbano mesmo, de urbanização. Não sei se respondeu também, ou se só errou. Muito importante essa pergunta, né, em relação à saúde. Nós indígenas preservamos até hoje, e aí é até o ponto que se encontra muito a religiosidade, os povos africanos com os povos indígenas. É nessa manifestação de cuidado com o corpo, que passa pelo cuidado com o espírito. O indígena, para ele cuidar do corpo, ele entra em contato com o seu espírito. Tradicionalmente, ele entra em contato com o seu espírito. O seu espírito é que vai resvalecer a saúde de cada um. Os nossos rituais de iniciação é para que o indivíduo indígena tenha contato com o seu espírito. O seu espírito assim, você vai conhecer através do seu nome. O seu nome vai estar revelando quem você é, qual o seu espírito. Quem vai cuidar desse corpo, desse espírito? O pajé. A importância dos pajés hoje, né? A importância, hoje os pajés são poucos pajés estão vivos dentro das aldeias com o conhecimento da cura sagrada, a cura do invisível, a cura da doença invisível. Nós acreditamos que doenças que o nosso corpo contrai são fruto de espíritos invisíveis. Até hoje a gente tem essa crença. Algum vai falar assim, isso é uma crendice, isso aí você é cheio de crendice, mas não é, o índio tem esse medo, né, do contato com o outro por causa desse invisível. E quem é que pode curar isso? É o pajé. O pajé que tem o poder de cura. A gente acredita muito até hoje no poder da pajelança e do pajé. A maior medicina que tem para a gente está dentro da natureza, as ervas sagradas. Até hoje a gente faz os nossos remédios, os nossos benzos com as ervas. Então, assim, os indígenas, tanto os indígenas pajés, que são pajés, que vão se tornar pajés, eles têm conhecimento daquela erva sagrada, até mesmo a hora que vai tirar da natureza. O pajé sonha com a pessoa que está doente, então ele vai preparar aquele remédio. E o tempo de cura dentro de uma aldeia até outro tempo, leva uma semana. Uma pessoa que vai fazer uma pagelança na outra, quando ela faz a pagelança, que ela tira aquela doença, ela fica de cama na rede uns 3 dias, só porque ela recebeu aquela doença. Ela tem que se limpar. E o outro índio, que também trabalha com cura, vai fazer a limpeza. Os 3 juntos. Quando você vai fazer uma limpeza numa pessoa de doença, são 3 pessoas rezando. Tem doenças que o índio contraiu na relação de contato. Por exemplo, miopia. Sabe miopia, doença de vista? Índio tem etnia que não teve muito contato com o não índio. Não tem casamento com o não índio. Os casamentos se deram dentro da própria etnia, não saíram dali de dentro. Índio é puro do pai e da mãe. Aí as crianças nascem dentro daquela etnia ali puro. Então não tem muito problema de vista, catarata, glaucoma, miopia, astigmatismo. Os que têm muito casamento assim, vai ter doença de vista, você vai ver, vai usar óculos. Mulheres que têm problema de parto,
né, que tem muita dificuldade de engravidar por conta da alimentação, de ter neném. Muitas que se fizeram casamento com branco, tiveram aquela vida do branco, aquela alimentação do branco. Então, vai afetar na gravidez dela, as dores que ela vai ter. Uma menina indígena aldeada que o pai e a mãe são índios, que não tem muita mistura. A menstruação dela vai ser leve, não vai ter dor. Ela vai menstruar no máximo 3 dias, entendeu? E a menstruação dela vai vir no tempo certo, a gravidez dela também no tempo certo. Quando começa a ter muito contato de alimentação, casamento e tal, aquela agitação, até o tempo começa a alterar, né? Começa a alterar e começa a contrair doenças, sim, principalmente os casamentos. E os pajés têm doenças que pajé indígena aldeado não consegue curar. Aí vai ter que chamar o médico. Vai ter que ter a presença do médico, vai ter que ter a presença do enfermeiro. Tem a doença... É verdade mesmo que gripe atinge... É muito forte para o índio. Um índio aldeado que tem pouco contato, quando ele contrai a gripe, é um desastre para ele. Aquilo é muito forte para o índio. Aí o pajé tem que fazer todos aqueles remédios, né? Então, assim, tem prevenção, o índio faz a prevenção, né? E os mais velhos têm uma importância fundamental nisso, de dizer, meu filho não sai na chuva, né? Meu filho não vai falar aquilo, até a fala, tem etnia que até você falar, você acha que vai contrair uma determinada doença. Então, tem uma preservação com o seu corpo e com o seu espírito. E nós temos até rituais, né, rituais dentro do nosso toré, em que, dentro daquele cântico sagrado ali que o pajé está cantando, os mais velhos estão cantando, está levando alguma doença, está curando uma doença, ou está evitando, prevenindo até uma morte, né? Aí os outros estão vendo o ritual fechado sagrado tradicional, isso da tradição. A relação com a cura é muito forte. Obrigada aí a todos. Eu acho que a grande diferença é porque na nossa concepção de mundo não tem uma divisão entre corpo e espiritualidade. As coisas estão integradas, né? E a Pacheco também, nada do que ela mais faz nos remédios dela é manipular as nossas ervas, colocar um monte de aditivo químico cancerígeno e vender, e chama de farmácia, né? Que o nome também original é drogaria, né? E não é à toa, né? Então, salve os nossos saberes tradicionais. Eu acho que a gente tem que encerrar, né, Raquel? Teria mais uma pergunta. A gente encerra com essa, então? Tá. Boa tarde. Queria parabenizar vocês pelo conteúdo, pelo estudo. Eu queria só fazer um adendo, na verdade, não uma pergunta, em relação ao que ele falou e que vocês falaram agora sobre a questão de saúde. Eu estou meio que na existência, que eu sou um negro que tem uma casa de cura. Só que essa casa de cura lida com uma planta, com um chá, né? Propriamente dito, uma infusão, chamada ayahuasca. E eu sou um negro que trabalha com ayahuasca e tem uma casa chamada universalismo, que não fica presa só à questão indígena ou não indígena. Trabalha também com questões de canto africano, questão de canto como mantras e outras coisas. E eu acho que a cura, como você falou, Carol, vem muito em relação, às vezes, as pessoas sempre falam também das ervas. E também ao canto. O próprio cantar durante o ritual já traz a cura. E tem até aquele ditado antigo de um velho indígena que alguém chega pro cacique, pro pajé, e fala pro pajé, no caso, diz que está doente. Ele diz, desde quando você parou de cantar, de dançar, de sorrir, deve ser nesse meio tempo que você parou, você deve ter ficado doente. Eu acho interessante essa questão indígena, africana. Eu acho que tem uma ligação muito grande, até nessa questão da cura. Por exemplo, eu acho que no Brasil é usada muitas vezes, né, na maior das vezes,
no Santo Daime, que foi fundado por um negro, só que em contato com um indígena, com a Amazônia, Peru e etc. Só que dentro da cultura do Santo Daime, apesar de ter o maracá e apesar de algumas músicas fazerem referências à Umbanda ou Candomblé ou matrizes africanas, propriamente não se toca música africana dentro do ritual. Então, quando eu fui criar essa iniciativa de ter um ritual, de ter uma pegada universalista, que toca música negra, que toca música indígena, eu sou totalmente criticado. E para conseguir a ayahuasca aqui no Rio de Janeiro, que é um chá maravilhoso para cura, nenhuma das casas quis vir. Mesmo tendo dentro da lei, mesmo buscando todos os aparatos legais para poder ter ayahuasca, trabalhar com a cura aqui no Rio, a primeira coisa que eles falaram para mim era se eu tinha um chamado espiritual mesmo, se eu era um dirigente mesmo, se eu era pajé, ou então se eu era padrinho de alguma coisa. E outra crítica muito grande era exatamente o que você falou. Ah, tá tocando macumba. Ah, você tá tocando música indígena. Não, isso aí não vai tocar essa música indígena aí, não. Essa música indígena ou então essa música negra aí é macumba. Quando na verdade a gente está trabalhando com a cura, a gente está levando a cultura, a gente está trazendo canto. E eu acho que eu incentivo a todas as pessoas, além de estudar, né, essa questão, também põe prática, né, seja religiosidade, seja na dança, seja na cultura. E agradecer mais uma vez pela palestra maravilhosa. Aqui. Oi. É porque eram 3 perguntas, eu estava na escritinha, né? Bom, a minha pergunta é o seguinte, como eu até falei que eu estava brincando comigo agora, né, que eu sou advogada da igreja evangélica, e dentro da igreja evangélica, eu fui criada desde menina, desde criança dentro da igreja evangélica. E na igreja evangélica, eles têm vários ensinamentos, principalmente o ensinamento político, né, através da religião. E esses mesmos que brigam aí hoje para a escola sem partido. E aí eu pergunto, né, às nossas religiões originárias do nosso povo africano, dentro das nossas religiões do nosso povo tradicional africano, quais são os ensinamentos da consciência política trabalhada através da nossa religião para o nosso povo negro e indígena. Inclusive para enfrentar hoje o que está vindo por aí, que é o retrocesso total, inclusive da presença das nossas religiões. Bom, então, eu acho que é uma leitura subversiva da realidade, né? Assim, pensar, por exemplo, a estruturação da casa de candomblé como hierarquias tácitas, né? Ou seja, uma rede de interdependência, né? Onde funções não se, na verdade, se complementam, né? Então, eu acho que a estratégia ela sempre existiu, né? Mas como historicamente sempre fomos ladeados enquanto formas de construção do saber, né? Essa hierarquia que me faz compreender que a sacerdotisa ela só consegue fazer um ritual se aquele, né, Muzenza, né, ou Lindung tiver varrido o chão, né? Então isso na verdade constrói uma sociedade interna ali, de uma forma harmônica. Eu acho que é uma forma de a gente pensar sociedade, né, de uma forma a desconstruí-la, assim, né? Sem falar também desses pertencimentos de Sanzala, de aldeia mesmo, sabe? Onde cada um também com suas funções, né? Assim, pensar que um filho de Catendê, por exemplo, né? A sua habilidade de se camuflar, ao mesmo tempo ela é comungada com a habilidade do outro de macerar suas ervas e preparar seus venenos, né? Ou seja, a gente pode se organizar nessas estruturas também que não necessariamente vão se dar, né, no sustento das armas, por exemplo, assim, mas há ensinamentos nos itãs, né? Oxum, por exemplo, talvez a gente pode tratar melhor aí, né? Ensinamentos
potentes aí de como você derrubar as pessoas, por exemplo, com estratégias outras, né, e não necessariamente, né? Então, eu acho que a gente tem leituras que a gente pode fazer em conjunto, né, e que os ensinamentos estão aí, né, assim, de proteção, de construção de rede, e é isso, assim. A figura máxima da casa, tá? Porque a figura máxima dentro do candomblé, seja qual nação for, é a zeladora, o torté, entendeu? Então, isso é o principal ali dentro. Todos são iguais. E uma coisa que se cobra bastante, isso é verdade. Se você é de gênero diferente, você ali dentro se porta como mulher. Você sai do candomblé para fora, você pode botar calça, você pode fazer o que for, todos são seus amigos. Tá? Então, politicamente no candomblé, é conduta correta. Infelizmente, isso não acontece. Né? Então, fica bagunça. Então, o que ocorre? As pessoas mal feitas, as pessoas de mau conduta, de mau caráter, é que levam o candomblé para a rua para dizer que diz que é daquela casa que faz, que acontece, que mata, que traz o. E isso, para quem tem raiz, para quem tem axé, está vendo aí o que está acontecendo. Tá? Eu fico... Tem zeladoras aí com 110 anos, assim que a gente fala. E tem outros indo embora com 25, 38. Então não está sabendo o que está controlando, o que está fazendo, o que está mexendo. É só isso. Acho que pensando realmente nessa estrutura da medicina, por exemplo, né, a gente pensar que existem as pessoas que vão agir profilaticamente, né, na prevenção, e outras que vão ser cirúrgicas também. Então, respeitar essas formas até de estar na sociedade, né, assim, também. É isso. Gente, a gente precisa finalizar a mesa, porque a gente tem que ir lá para a G1. Eu vou dar... Gis, quer falar mais alguma coisa? Rapidinho, vou passar só o microfone para estar finalizando. Então, primeiramente agradecer, né, um prazer dividir a mesa com essas pessoas maravilhosas que aqui estão. Um prazer ser ouvido por vocês, poder fazer essa troca de conhecimento, né? E é isso, agradecer, dizer que isso aqui já é um ato político do candomblé. Esse evento já é um ato político, tá? Só para... Agradecer a todos vocês, ao Ete Yandequere, Tche Porampa, né? Eu estou agradecendo, estou dizendo que eu estou muito feliz de estar olhando para o parente, ver que ele está estudando, né? Que ele está segurando ali os fundamentos da matriz religiosa e política e cultural do povo dele. O outro parente também recuperando a ancestralidade. Eu fico feliz de estar vendo vocês se manifestando, dá para ver na roupa de vocês, né, felizes, porque está alegrando o espírito, né, isso que nós indígenas falamos, alegrar o seu espírito, alimentar o seu espírito original, de origem, que o seu avô, que sua avó, que seu pai, que sua mãe te ensinaram, para além dos conhecimentos acadêmicos, que só vêm a nos fortalecer os nossos espaços, os nossos territórios tradicionais, os poucos indivíduos que ainda restam, que guardam saberes encantados, né, dos encantos da natureza. São poucos os que têm esse saber. E nós estamos fazendo o trabalho de salvaguardar esses saberes, que hoje estão no alvo aí do consumismo, que estão no alvo, né, estão sendo levados por um mar, por um vento que a gente nem sabe para onde que vai. E nós estamos passando esse ensinamento para os mais novos, desses mais velhos,
dos tatais, para nós também é tatá, que são os mais velhos. Então, a gente está levando esse saber, respeitando as casas religiosas, os maracás sagrados, os sons dos nossos instrumentos sagrados. E eu estou muito feliz, e a gente tem que perpetuar isso e prosperar ainda mais com essa alegria das nossas casas de reza, os nossos tatá nui, né? Nosso tcheramói sagrado. Tá bom? É isso, agradeço. Bom, gente, então acho que quando o debate é bom, né, o assunto é bom, a gente fica por muito tempo. E dizer que candomblé não se restringe ao espaço terreiro parede, né? Isso aqui também é o nosso terreiro. A natureza é o nosso terreiro, né? Então estamos aqui, eu não deixo de... Xangô está aqui, né? Xangô não está só no terreiro, Xangô está aqui quando eu falo, os orixás, os inquices, estão todos aqui, então o nosso ato político é constante. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui, que compareceram, estiveram aí no diálogo com a gente, agradecer à mesa pelo debate incrível, pela parceria aí. Seguimos, existimos.